português compreensível. O Saul, eu imagino que ainda necessite de legenda. Vamos ouvir o novo meio-campista do Mengão, o espanhol Saul. Es una situación rara, ¿no? Al final tengo una relación con Felipe muy buena, mucho más allá del terreno de juego. Cuando estábamos en el Atlético de Madrid, al final estaba siempre sentado a mi lado, hablando, y al final te das cuenta que el Felipe jugador ya era entrenador, porque tiene muy claras sus ideas, eran muy parecidas con la charla de hoy. Lo que me ha transmitido es sus ganas de ganar, de cómo jugar, y al final era muy similar a como cuando él jugaba, lo que quería hacer en el campo. Y tenemos las ideas muy claras los dos, y creo que al final tener una persona como Felipe pues me va a ayudar mucho a sacar mi máximo rendimiento y poder ayudar al equipo en todo. Elton Serra, Saul responderá rápido, vai chegar já, você imagina rapidamente se ambientando? Rápido não, Plihal. Ele não joga desde maio, o Flamengo já colocou ele numa mini pré-temporada. Enquanto isso, o Flamengo tem Copa do Brasil, tem Campeonato Brasileiro. Imagino que para as oitavas da Libertadores, né, já para a segunda quinzena de agosto, ele já esteja um pouco melhor na questão física. Mas eu acho que... Número de titular. Número de titular. Apesar de hoje, né, em dia, não ser tão preponderante assim. Mas eu acho que ele vai dar a resposta rápido a partir do momento em que ele entrar em campo. Eu acho que é essa a questão. Quando ele vai entrar, que aí é um planejamento do Flamengo. Ele joga nas duas posições do meio-campo à frente do volante. É bem verdade que o Flamengo tem jogado muitas vezes com o Pulgar, né, fazendo esse primeiro homem, o Jorginho como segundo, e o Arrascaeta na frente. Mas pode inverter também com um volante e dois meias, e ele faz essa função à frente dos volantes. E não é para emular o Gerson, né? Porque é um meio-campista, joga com a perna esquerda, né? Pode jogar do lado direito, jogou com o Felipe Luiz no Atlético de Madrid com duas linhas de 4 também. Mas eu acho que é um jogador que acrescenta muito no sentido tático, né? E no sentido, eu acho que em breve também de liderança. Quando ele entendeu... Ele tem esse perfil? Ele tem esse perfil. Eu acho que quando ele entendeu o ecossistema do futebol brasileiro e tentar se impor ali também no meio-campo do Flamengo, eu acho que ele vai ser um dos líderes desse grupo, porque ele tem esse perfil. O Flamengo está montando um elenco, né? Vem montando um elenco de jogadores que estavam na Europa, né? E que vêm para o Brasil. Alguns retornando e alguns vindo pela primeira vez, né? O caso do Jorginho e o caso do Saul. Mas aí eu acho que todo o contexto vai ter que ser levado em consideração a partir de agora, né? Porque não temos ambiente de futebol europeu. Ele vai ter que se adaptar ao calor, ele vai ter que se adaptar a gramados, ele vai ter que se adaptar muito à arbitragem, a muita coisa, viagens longas. Um atrás do outro. Então, acho que todo esse contexto também vai pesar na adaptação dele, que por isso eu acho, o Plihal, não vai ser tão rápido assim. Eu acho que ele é um baita jogador. Também é um baita jogador. Jogador de seleção da Espanha, jogador de muita qualidade, jogador de chegada. Ele não foi bem nas duas últimas temporadas. Não foi bem, é verdade. No Sevilha não deixou saudades. É verdade que ele não foi bem nas duas últimas temporadas, mas ele tem um ótimo perfil para jogar no futebol brasileiro, né? Ele tem todas as características. O Elton falou que ele joga nas duas na frente dos volantes. Uma já está ocupada pelo Jorginho, a segunda posição era do Gerson, né? Que ele pode jogar, porque também atua com a perna esquerda, e vai dar essa possibilidade Você acha que o Pulgar então vai para o espaço? Não, o Pulgar vai jogar nesse volante central. É um volante central, dois volantes laterais e um meia de ligação. É assim que joga o Flamengo, né? Um volante central, e dois volantes laterais. Então, o da frente é o debochado. E dois atacantes. Mas o Felipe tem jogado com 3 atacantes, né? Nem sempre. Porque o Gerson vinha jogando muitas vezes aberto. Aberto pelo lado do campo. O Gerson fechava. E ele faz essa função do Gerson. Sempre, e vai chegar na área, quando ele estiver adaptado, quando ele estiver bem fisicamente, vai chegar, vai bater no gol. É característica dele. É característica. Ele é um cara que domina o meio-campo. E vai ter o Jorginho que também sabe se posicionar, sabe dominar o meio-campo, né? Então o debochado sabe jogar. O debochado, ótima janela de meio de ano. Ótima janela de meio de ano. Ótima janela. Mas não está gastando muito, não? E provavelmente os meninos... Eu não sou gerente da conta do Flamengo, você sabe. Eu não estou... A Raíssa Simplício trouxe hoje também que o Flamengo fez uma oferta à Fiorentina pelo Lucas Beltrán, o argentino, né? Jogou no River Plate.
cerca de 15 milhões de euros, ele tem 24 anos e está no futebol italiano. Agora, o Emerson Royal, ele é muito bom na descida. Agora, na subida, já não é tanto. Tanto que na seleção brasileira, ele se queima exatamente pela falta de Queima naquele jogo contra o Equador, em Quito, que ele é expulso, né? Não, como zero de jogo. Aquele jogo do Equador, ele foi 0 de jogo, ele foi expulso. 0 de jogo. E aí, ele é um jogador que atua mais ofensivamente do que defensivamente. Mas tem o Varela, que é um pouco mais balanceado nisso. O grande problema, né, Pascoal, é como o Felipe Luiz vai encaixar todas essas peças no time. Você não vai pagar 25, 14, 8, 10 e vai deixar os caras no banco. Você acha que vai sair gente também? Provavelmente. Por Michael, Cebolinha. Michael recebeu oferta, não quis ir. Da Arábia. Da Arábia não quis ir. Cebolinha, até um tempo atrás, falou que gostaria de voltar para o Grêmio. Tem aí o Wesley saindo. Custou caro, meu senhor. Sim, mas ele custou caro, mas até agora eu acho que ele entregou 2 ou 3 jogos apenas. Na época do Tite, ainda no começo, depois não entregou mais, aquilo que se esperava dele. Teve várias lesões. Sem dúvida. Teve várias lesões e teve uma série que foi o tendão de Aquiles, tal, que aí, mas assim, os meninos, o Matheus Gonçalves, que até bateu na porta, fez jogo contra o Leverkusen, estou aqui e tal, ninguém fala nada, deve ser emprestado, já tentaram vender, não conseguiram também. O Cruzeiro demonstrou interesse, o Flamengo acabou aumentando a pedida. Precisa ver como o Felipe vai encaixar tudo isso. Que nem, por exemplo, o Pascoal estava falando sobre o Saúl, né? Jogar com 3. Eu não sei se vai jogar com 3, não, porque quem vai jogar pelos lados? Porque se você tem Emerson Royal, você tem o Vinha ainda tem a capacidade física de fazer essa marcação, acho que o Alessandro, o Beijinho não, né? O Beijinho já é mais... Ayrton Lucas é mais jogador de frente. Beijinho por causa da tatuagem de beijo dele no pescoço. Dele, né? Então, assim, precisa ver como o Felipe vai montar essa equipe, porque nós estamos vendo no time do Flamengo. Perde a bola, pressiona. É um ritmo altíssimo. Como que ele vai encaixar esse jogo com um jogador centralizado e dois meias, né? Vamos dizer assim, como o Pascoal falou, né? E os lados do campo. Porque o Luiz Araújo joga hoje para fazer essa função. Tecnicamente, eu não acho que o Luiz Araújo seja aquele jogador fantástico. Ele cumpre funções, como o Facundo no Palmeiras. Sempre você tem que ter um ou outro que vai cumprir a função tática para dar liberdade. Ele vai sacar o Luiz Araújo? Hoje é difícil. Então, é mais essa, assim, estou curioso para ver o Flamengo de novo. Volta aquela linha de contratações, as linhas, né, dos anos passados de contratar jogadores prontos para chegar, colocar a camisa e resolver. E aí o Flamengo tem essa política, tem condições e tem que fazer porque o resultado é imediato, né? A pressão e a expectativa é grande também. Mas estou curioso para saber como ele vai colocar Lino tudo te isso. empolga, Elton? Num primeiro momento, 22 milhões de euros, com metas, pode chegar a 25. Eu acho um movimento até surpreendente pela quantidade de jogadores que o Flamengo tem na posição, né? Como trouxe o Zé. A gente então conta o Bruno Henrique, que joga aberto pela esquerda muitas vezes, né? Na ausência do Pedro, estava jogando como referência, mas é um cara que é um ponta esquerda. O Samuel Lino, ele basicamente tem jogado pela faixa esquerda, né? Lateral esquerdo, meia esquerda ou ponta esquerda. Então, eu acho que é um cara que pode acrescentar por aquele lado apenas. Eu não vejo o Samuel jogando em outro lugar que não o lado esquerdo do ataque. Mas eu acho que é um movimento interessante para se observar justamente o mercado de saída do Flamengo. Porque eu acho que é muita gente por um lugar só. É claro que o Flamengo quer disputar o título brasileiro da Copa do Brasil e da Libertadores. Mas eu acho que é muita gente para um setor Seria só. o primeiro a ganhar os 3 na mesma temporada, a Copa do Brasil, Brasileiro e Libertadores. Esse, claro, é o objetivo central. E o Felipe já disse que o brasileiro estaria, nesse momento, como meta à frente até da Copa Libertadores. Agora, na defesa há um desequilíbrio. Zagueiros. Não foi nem o Felipe, né? Foi o Mbappé que estabeleceu isso no começo. O Flamengo tem 3 zagueiros só. Os Léos e o Danilo. O resto é molecada. O Flamengo precisaria ter mais um zagueiro, né? O Danilo, por exemplo, nesse momento está machucado. Mas o Alexandre também joga de zagueiro. Mas no Flamengo nunca jogou. Quando precisar, bota. Mas com linha de 4, porque ele muitas vezes jogou como zagueiro com linha de 3 na Juventus.
O zagueiro é uma premência. Eu vou falar por sério, eu acho o Samuel Lino um bom jogador. Desculpa, Pascoal, tá tomando água. E o Léo Ortiz aí, essa janela de mercado, é um dos fortes candidatos também a times europeus olhar e falar, opa, vem cá. Porque ele vem fazendo bons jogos. E lá, se eu não me engano, na Roma teve interesse. Não sei se foi a Roma ou se foi a Juventus teve interesse também. Foi a Roma. Pelo menos noticiado que eu vi, Roma. Então, tem... Pode falar. A soma feita pelo Zé Elias aqui dos homens se você somar os laterais esquerdos, são três com nível de seleção. 2 da seleção brasileira, 1 da seleção do Uruguai. Se você pegar a parte da frente, você vai pegar os jogadores, você vai dizer, o Robozinho não está jogando mais. Não sei o que aconteceu que parou de jogar. O Tipolino está devagar. Entendeu? O Cebolinha está devagar. Aí você começa o Bruno Henrique precisa ver. Tipolino, Pascoal? É o Cebolinha, Tipolino. Eu sei. O quê? Italiano? É italiano, Tipolino. Então, essas coisas vão ficando. E esses caras ficam? Essa é a questão. Tem muita gente para a mesma posição. Você quer saber os jogos da Série B? Valeu, Lai, obrigado pelas informações. A gente segue falando sobre o Flamengo, trazer para o papo o setorista do Rubro Negro lá no GE. Globo, Thiago Lima, vulgo Noel, para falar sobre esse momento on fire do Flamengo no mercado, né, Noel? Bem-vindo ao Tá Na Área, amigo. Momentos turbulentos, né, vazamentos de mensagens, enfim, problemas do Pedro, que saiu do time, voltou, a questão do De La Cruz, mas o Flamengo segue vencendo, segue fazendo os 3 pontos dentro de campo e contratando bastante nesse momento, trazendo reforços significativos nessa janela. Tudo bem, amigo? Fala, Beninha. Boa noite para você, Coutinho, Betão, todo mundo tá na área com a gente. O Flamengo acordou na janela, resolveu brincar um pouco, né? E tá on fire, como você mesmo disse. Hoje apresentou o primeiro reforço, né? O Saúl foi apresentado, meio espanhol. O Emerson Royal chega amanhã aqui no Rio, também vai para o Maracanã, né? No domingo, para ser apresentada a torcida. O Samuel Lino, do Atlético de Madrid, fechou hoje também a contratação. O Flamengo espera ele no início da próxima semana. Ele deve chegar na terça-feira ao Rio também para assinar contrato. E vai ficar faltando só o Carrascal, que foi o primeiro a acertar, mas o Dínamo de Moscou ainda está esperando a contratação do Rubens, do Galo, né, que eles estão contratando para só depois liberar o Carrascal. Então, assim, o primeiro vai ser o último a chegar, mas os 4 estão acertados com o Flamengo, que movimentou bastante dinheiro aí nessa janela. Reforços de impacto, né? Falando dessa notícia de hoje do acerto com o Samuel Lino, jogador que estava no Atlético de Madrid, e aí com altíssimo investimento, né? Coloca o jogador Samuel Lino como a maior contratação da história do Flamengo, falando em relação às cifras. O Flamengo vai conseguindo também reposições, né? Na lateral direita, perde o Wesley, vende o Wesley muito bem e traz o Emerson Royal, um jogador que passou as últimas temporadas no futebol europeu. O Saúl chega talvez para uma reposição para o Gerson. Pode até debater isso, o De La Cruz não tem condições também físicas no momento de entregar a sequência, e o Samuel Lino chega para agregar no ataque também, né? Não sei se o Flamengo ainda planeja, né, vendas, né? Talvez ali o Michael seja um objetivo o Flamengo negociar nessa janela, mas incorpora um elenco, né, Betão, que já era muito forte. A gente já falava, o elenco do Flamengo vai brigar nas 3 frentes. Quando a gente vê essas chegadas, esses reforços de nível europeu, né, se apresentando, como foi o caso do Saúl hoje, o Flamengo continuando em altíssimo nível. E assim, o que me dá confiança na chegada desses jogadores europeus, um pacote de reforços meio atípico, assim, é que está sendo muito, me parece que muito assim, a escolha do Felipe, né? Então, o que o Felipe imagina para essa equipe dele, que pode mudar um pouco com esses jogadores, né? Porque características um pouco diferentes, né? O Saúl, ele controla bem a bola, como o Gerson, mas não é tão, vamos dizer assim, não é um jogador que vai dar um combate. O Gerson não era tanto de dar combate, mas acho que... Eu acho que ele é mais combativo que o Gerson, mas menos habilidoso. Menos habilidoso, né? O Gerson, para mim, tem mais repertório de drible, mais criativo. Ele, para mim, é um jogador de mais controle meio campo, mais posicionamento. De passe, né? Isso aí. Fazer a bola circular. Mas imagino que o Felipe, de repente, até abra ele pelo lado direito ali para tentar fazer usar esse jogador para jogar por dentro e abrir o corredor pro Emerson Royal, que também é diferente do Wesley, mas tem um lateral fisicamente muito forte, né? Que na mão do Felipe pode atacar aquele corredor ali. Acho que o Samuel Lino vem para ser titular pelo lado esquerdo e tentar ser um jogador agressivo daquele lado e poder compor com
o Arrascaeta que cai por ali também, né? Mais próximo do ataque. Acho que o Carrascal vem para ser uma opção pro Arrascaeta, né? Mais de meia pelo lado esquerdo. E não sei se, além desses 4 reforços, lá atrás o papo era que a comissão técnica e o departamento de futebol olhavam também para uma opção do Pedro, né? De centroavante. Porque o que você tem de... O Juninho não é esse centroavante, você tem ali outros jogadores mais de lado, acaba que o Bruno Henrique faz improvisado o 9 quando não tem o Pedro, né? O Plata também joga por ali, então de repente tem ainda mais um jogador, o pessoal tá falando aí de mais um jogador estrangeiro, mais um centroavante, né? Mas esses 4 jogadores incorporam o Flamengo. A questão da falta ainda do Eric Pulgar, nesse início, o torcedor pode pensar assim, pô, mas vai compor o meio-campo com, por exemplo, Jorginho e o Saúl, por exemplo? Vai ser. Bem provável. Porque o Felipe, acho que o time do Felipe, o Felipe nunca pensa numa opção de não ter a bola. É sempre o time dele com a bola. Eu imagino que esses dois jogadores, a tentativa é de aumentar ainda mais essa posse de bola, esse controle de jogo, controlar as ações da partida. E numa rotação você vai ter o Alan, que é um cara que tem vivido, acho que, no Flamengo o melhor momento dele. Antes do último jogo que ele não participou, teve uma sequência, que também é aquele volante com menos pegada, mas que também tenta carimbar essa bola. E você vai ter a única opção, se não chegar ninguém, e enquanto o Pulgar estiver parado, é o garoto Everton Araújo, que jogou muito bem no segundo tempo contra o Bragantino, que é quem te entrega mais esse caçador, né? É um jogador mais de marcação. Acho interessante e acho que se o Felipe conseguir encaixar de uma forma mais acelerada esses nomes no time, no conceito que ele tem de jogo, e o Pedro vir voltando a jogar e conseguir ser mais efetivo nos gols, a gente pode ter um Flamengo disparando até no campeonato e nas outras competições.